Mostra diante da majestade do Rei. Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza, segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Glória ao nome de Jesus. Eu não troco essa manhã por nada. Eu não troco essa manhã neste lugar por nada, por nenhum outro lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 6. A partir do verso de número 15. Eu peço por gentileza que você acompanhe a leitura comigo no seu exemplar da Bíblia Sagrada que está nas suas mãos. Diz assim o texto: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que vejas. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Os irmãos podem tomar seu assento, dando graças a Deus pela sua santa palavra. Meus irmãos, nesses dias de festividade que nós tivemos, e a palavra pregada com muita maestria, com muita profundidade, nós pudemos nos alimentar grandemente daquilo que o Senhor falou ao nosso coração. E durante esses dias eu fiquei refletindo sobre os 79 anos de nossa igreja. Refletindo sobre a graça e a direção do Espírito Santo para fazer um ministério perdurar por 79 anos. Começar bem pode até ser fruto da capacidade do intelecto humano, mas permanecer bem por 79 anos, somente a direção do Espírito Santo sobre uma obra é que pode fazer isto acontecer. E eu me lembrando de acontecimentos passados e dos feitos do Senhor, eu comecei a notar um padrão de atuação do Espírito Santo, trazendo a continuidade para esta obra, e me veio esse texto em mente. E esse texto começou a falar muito ao meu coração, e eu tenho algumas vezes, quando eu saio com a minha filha, eu tenho declarado algo a respeito desse texto na vida da minha filha. Porque nós estamos diante de duas pessoas que estão vivendo o mesmo momento, só que estão tendo reações diferentes. Nós temos o moço, o servo do profeta, e nós temos o profeta Eliseu. Ambos estão vivendo a mesma adversidade. É o mesmo exército inimigo que se levanta contra estes. Só que a reação dos dois é completamente distinta. E nós precisamos notar nessa manhã esse padrão de comportamento desses dois homens. Enquanto o moço acorda de manhã e ele grita: ai, meu Senhor, o que faremos?
nós vemos o profeta Eliseu respondendo: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando eu noto essas duas reações diante da oposição, diante da adversidade, nós vamos perceber e podemos estabelecer até um padrão de duas características de reações do crente diante da adversidade. Existe o cristão que no meio da adversidade, ele reage com o desespero. Ai, Senhor meu! O que nós vamos fazer? E nós temos o outro tipo de crente, experimentado nas batalhas, experimentado nas aflições, que vai reagir dizendo: não temas. E eu já faço uma pergunta na manhã: qual dos dois crentes você é? Qual é a sua reação diante de um exército numeroso que se levanta contra você? É lógico que nós precisamos considerar algumas questões. O primeiro, quando o jovem reage dessa forma, de maneira desesperada, dizendo: ai, Senhor meu, o que faremos? Isso vai evidenciar a sua inexperiência na caminhada com Deus. E isso é absolutamente normal, dependendo do passo de maturidade e de fé que alguém tem com Deus. Essa afirmativa, ela é bem característica da nossa existência. Eu não vou perguntar aqui porque eu preciso ser honesto comigo mesmo, e eu sei que os irmãos são honestos consigo mesmo, para dizer e reconhecer que todos nós, em algum momento, já expressamos essa afirmação diante de Deus. Ai, Senhor meu! O que nós faremos diante desta aflição? O que nós faremos diante dessa adversidade? Todos nós passamos, ou passaremos por circunstâncias que nos convidarão a enxergarmos a complexidade do desafio, em detrimento das realidades espirituais que estão sobre nós. É por isso que é importante na caminhada de fé de todo cristão ter um profeta Eliseu. É importantíssimo na nossa trajetória nos depararmos com profetas Eliseu, que no meio do nosso desespero vai dizer: calma, não temas. Quando nós chegarmos no auge do nosso desequilíbrio emocional, do nosso descontrole em relação a tudo aquilo que está vindo diante de nós, se apresentando diante de nós, é importantíssimo nos depararmos com homens e mulheres de Deus que vai dizer: não temas. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Por isso existe a importância de homens e mulheres de Deus que carregam um legado de fé e de comunhão com Deus, que carregam uma capacidade de orientar os inexperientes na jornada da fé. Porque essas pessoas são pessoas que já passaram por situações como esta, em que eles estão vivendo nesse momento. São pessoas que são experimentadas na provação, que já presenciaram o manifestar extraordinário de Deus em situações que julgavam impossíveis de serem resolvidas. São pessoas que viram a morte de perto, mas de repente viram a intervenção miraculosa do Senhor repreendendo a morte. São pessoas que viram o azeite e a farinha acabar diante dos seus olhos, mas de repente viram o azeite multiplicando diante da sua vista. São pessoas que conviveram com dores, inseguranças elevadas, mas que receberam um alívio do alto, do Consolador.
Deus prepara pessoas para viverem experiências impossíveis, para que lá na frente diga para os inexperientes: não temas. Entenda uma coisa, só é capaz, só é apto a dizer para o outro não temas quem um dia viu o impossível se tornar realidade. Só tem condição de dizer para o outro: calma, porque eu estou vendo algo que você não está vendo. Quem um dia experimentou o fim de uma trajetória, mas Deus interveio na trajetória e mudou a realidade. Agora perceba uma coisa, nós como seres humanos, quando nós chegamos desesperados pedindo ajuda ou socorro a alguém, e essa pessoa nos diz: não temas. Num primeiro momento, meus irmãos, isso pode parecer uma reação de desdém, uma reação de: essa pessoa não está compreendendo a minha dor. Sabe, quando você vai buscar auxílio em alguém e alguém responde simplesmente: não temas, o Senhor está conosco. Parece num primeiro momento que a pessoa está dizendo, querendo se livrar de você, dizendo: não temas, vai dar tudo certo, eu estou orando por você. E de fato, meus irmãos, nós precisamos considerar que em determinadas circunstâncias, existem pessoas que de fato agem dessa forma. Quando eles recebem uma pessoa pedindo um conselho, uma ajuda espiritual, eles simplesmente respondem: não temas, querendo se livrar do problema, da situação. Só que esse moço não está diante de uma pessoa qualquer, ou de uma pessoa que carrega esse tipo de atitude. Quando o profeta Eliseu diz para esse moço: não temas, ele está apresentando a carga de uma experiência de alguém que já viu Deus fazer coisas grandes. Ele está diante de uma pessoa que tem a tranquilidade de dizer: eu já vi Deus operar uma vez, e eu sei que Ele é poderoso para fazer de novo, não temas. Quem está afirmando esta expressão, não temas, é o mesmo que em tempos anteriores também viveu o desespero. O profeta Eliseu, no segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso de número 12, ele está diante de uma experiência que vai transformar a sua vida. Ele está perto de Elias, porque Elias está dizendo: olha só, eu estou indo embora, a minha partida está próxima, e eu quero que você fique longe de mim. Eliseu fala: coisa nenhuma, eu quero ficar com você até o fim. Quando de repente uma carruagem de fogo desce e separa Elias de Eliseu, o que Eliseu grita? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Quem está afirmando para esse jovem moço: não temas, é o mesmo que já gritou lá no tempo passado: meu pai, meu pai. Carros de Israel e seus cavaleiros. Sabe o que ele está dizendo? O exército de Israel alcançou meu pai Elias. No capítulo 2, verso de número 12, nós vemos um Eliseu inexperiente, que está vivendo um momento de desespero, porque está acontecendo algo que os seus olhos não conseguem compreender. Quem está dizendo não temas para esse jovem é o mesmo que viu um rio fechado diante de si, mas ao estender a capa o rio se dividiu. Quem está dizendo não temas para esse moço é o mesmo que viu uma cidade desfalecer de sede, porque as águas estavam amargas, mas de repente viu elas se tornarem saudáveis para beber. Quem está dizendo isso para o moço é aquele que viu 3 reis se levantarem contra os exércitos de Israel e Judá.
mas viu covas secas se encherem de águas, confundindo e destruindo o exército inimigo. Quem está dizendo não temas para o moço é aquele que viu uma mulher desesperada, endividada, a ponto de perder os filhos, ter o seu azeite multiplicado. Quem está dizendo isso para o moço é aquele que viu uma mulher estéril com seu marido idoso gerar filho. Quem está dizendo isso é aquele que viu esse mesmo menino morrer e ser ressuscitado. Quem está dizendo isso é aquele que percebe o veneno na panela, porque havia fome na terra, e ele ora e o veneno é repreendido da panela. Quem está dizendo não temas é aquele que viu o capitão do exército inimigo ser curado da lepra. Quem está dizendo não temas é aquele que perdeu o seu discípulo para a ganância, vendo contrair a lepra. Quem está dizendo não temas é aquele que viu um machado emprestado se perder no rio, mas ser recuperado de maneira milagrosa. Entenda uma coisa: as tuas experiências estão te forjando a tranquilizar os jovens, os moços, os inexperientes, para dizer não temas. Só tem autoridade para dizer não temas quem teve experiências com Deus. Você está entendendo os processos que você está passando? Você está começando a entender as adversidades? Deus está te forjando para ser um homem que tem a visão do céu aberta e que diga para os outros: não temas, porque eu estou vendo algo que você não está. Esse mesmo homem, ele carrega consigo as marcas das provações passadas. Esse mesmo homem carrega cicatrizes daquilo que um dia foram feridas, mas que viu o Senhor tratá-las uma a uma, até que se tornassem lembranças da intervenção milagrosa de Deus. Por isso, a resposta de Eliseu não é uma resposta vazia. A resposta de Eliseu é o eco de uma experiência de vida. Quando Eliseu diz para o jovem, não temas, Eliseu sabe o que ele está falando. Eliseu carrega uma história para dizer não temas. Eliseu sabe que Deus fez 1, 2, 3, e Ele vai fazer muito mais. Não temas. Quando ele diz não temas, é como se ele estivesse dizendo para o jovem: ah, moço, eu vi Deus fazer uma vez, eu vi Deus fazer 2 vezes, Ele pode fazer mais uma. Ele está dizendo nas entrelinhas: o mesmo Deus que operou no passado é o Deus que opera no dia de hoje. Por quê? Porque eu sei que o meu Deus não se cansa, não se fadiga. Grande é o seu poder, Ele é infinito. E aí eu vou me lembrar de uma instrução de Paulo à igreja em Roma. No capítulo 5, aos Romanos, verso 3 e 5, ele vai dizer: sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Irmãos, note que há uma linha progressiva nessa afirmação. Não se tem paciência sem tribulação. E aí eu já imagino que tem muito crente que parou de pedir a Deus paciência, porque sabe que se pedir paciência vai vir tribulação. Mas não adianta, a tribulação vem do mesmo jeito. E a paciência gera experiência. Por que é a paciência que gera a experiência? É porque na paciência que o cristão diz: eu não arredo o pé da presença de Deus enquanto essa tribulação não for embora.
É a paciência que está dizendo: a resposta não veio hoje, a resposta não veio ontem, mas eu continuo esperando. A paciência vai gerar a experiência vai autorizar o cristão a ter esperança. Porque a esperança do cristão não é a esperança da mudança de um mandato governamental. A esperança do cristão não é a esperança de ver um cenário econômico ser alterado e melhorado de repente. A esperança do cristão está firmada no Cristo ressurreto, que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive e reina sentado à destra de Deus. E é por isso que Paulo vai dizer: a esperança não traz confusão. Por quê? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo. É o amor de Deus que faz a nossa esperança não ser frustrada. É o amor de Deus que nos faz esperar ainda contra as expectativas humanas. Deus está te dando experiência para alimentar a tua esperança nessa terra. O que eu quero dizer nessa manhã: precisamos carregar experiências com Deus para deixar um legado de fé para a próxima geração. Você vai dizer para o jovem, você vai dizer para o novo convertido: eu não abri mão no dia mau, eu não desisti no dia que o caos se manifestou, eu não disse não para Deus quando a doença se agravou. Não é agora que eu vou desistir, não temas. Agora, eu admiro muito a sabedoria do profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu, ele vai trazer uma resposta: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão no mundo. O que o profeta Eliseu está dizendo é: eu estou vendo algo que você não está vendo. Eu estou experimentando uma realidade transcendente que você ainda não é capaz de vivenciar. Mas note, ele não termina por aí, porque ele sabe que quem vive de testemunho dos outros, uma hora a força do testemunho acaba. Ele vai dizer: Senhor, abre os olhos dele, porque eu preciso que ele veja o mesmo que eu estou vendo. Quem carrega um legado de fé, meus irmãos, não vê o legado de fé se perdendo na próxima geração. Quem carrega um legado de fé, insiste até que o outro veja o que ele também está vendo. Mais uma vez, eu vou fazer uma pergunta: com qual dos dois tipos de cristão você se enxerga nessa manhã? Com aquele que grita: ai, Senhor meu, ou com aquele que diz: não temas, porque eu estou vendo algo? O apóstolo Paulo, quando ele vai aconselhar a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso de número 5, ele vai dizer para Timóteo: isso é algo que mexe demais comigo, porque ele vai dizer, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. E ele vai dizer que essa fé não fingida que há em Timóteo habitou primeiro na tua avó Lóide, e também em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: eu reconheço o legado de fé que habita na sua vida. Não foi uma fé que brotou somente no teu coração, mas teve uma história na tua avó. Depois essa história passou para sua mãe, e agora essa história está sobre a tua vida. Quem carrega um legado de fé, verá os seus filhos, os filhos dos seus filhos, perpetuando uma história de caminhada com Deus.
É por isso que eu vou entender. Paulo abrindo a sua segunda carta, se eu não me engano, segunda carta aos Coríntios, dizendo: bendito seja o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, porque na medida em que somos consolados por Deus, nós consolamos os outros. Você está entendendo porque a tribulação chegou na tua vida? É porque Ele está gerando consolo em você, mas não é para ficar em você, é para transmitir à próxima geração. A fé que transmite legado. Eu estou ministrando para uma igreja nessa manhã que já viu essa fé ser transmitida de pai para filho, de filho para neto, e o tempo passa, a gente acha que as coisas estão saindo do controle, mas o legado de fé permanece de pé. E no nome de Jesus eu vim aqui nessa manhã para ministrar sobre a tua vida. Você não vai ser o moço que vai dizer: ai, Senhor meu. Em nome de Jesus, a graça que desce sobre ti no meio da tribulação vai te fazer dizer: não temas. Paulo continua exortando a Timóteo, na mesma carta, no mesmo capítulo, e nos versos 13 e 14, dizendo: eu sei que a fé que há em ti, ela se originou em Lóide, sua avó, passou para Eunice, sua mãe, até chegar a ti. E eu vou dizer mais: eu depositei verdades espirituais em você, Timóteo. Eu gastei tempo contigo, derramando sobre você uma riqueza. E aí ele vai dizer: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvidos, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, Timóteo, pelo Espírito Santo que habita em nós. Primeiro, Paulo, ele se depara com uma realidade. Nós precisamos depositar uma história com Deus na vida de outros, porque um dia a nossa história passa, mas a nossa história com Deus permanece na vida de outros. Ou os irmãos acham que eu não sou resultado do testemunho de pessoas que vieram antes de mim? Ou os irmãos não sabem que a minha história com Deus também é resultado de um legado de fé que eu recebi no passado? Temos que ter a consciência, meus irmãos, que o homem passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós precisamos gerar depósito na vida da nova geração que está surgindo. Essa igreja chegou aos 79 anos porque teve gente que se preocupou em gerar depósito naqueles que vinham depois. Em nome de Jesus, que o Espírito de Deus abra os teus olhos nessa manhã e você enxergue alguém que seja fiel, fidedigno para que você possa gerar depósito nele. Mas Paulo sabe que só gerar depósito em Timóteo não é suficiente. É por isso que ele vai dizer: Timóteo, você precisa ter uma resposta a tudo aquilo que eu te ensinei. Guarda. E aqui eu digo para a nova geração: guarda. O que você está recebendo, guarda com toda a força que você tem, porque é isso que vai te sustentar no dia da adversidade. Depósito. Guarda tudo aquilo que um dia você recebeu, porque é isso que vai te sustentar no dia mau. E Paulo ainda encerra essa afirmativa dizendo que isso também não é suficiente. Precisamos gerar depósito nos outros. Esses que recebem depósito precisam guardar. Mas se não for o Espírito Santo, de nada serve. Porque Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor.
Você não acha que já passou o tempo de dizer: ai, Senhor meu? Você não acha que já chegou o tempo de você elevar o teu nível de maturidade com Deus? Deus está convidando homens e mulheres nessa manhã para mudarem a sua perspectiva no dia da adversidade. Para de ficar gritando: ai, Senhor meu, e começa a declarar: não temas, não temas, não temas, não temas. Deixa eu dizer igual os antigos, os jovens não sabem nem o que é isso. Muda o disco, muda a faixa. Oh, glória! Esse momento de experiência em que você diz: ai, Senhor meu, passou. Está na hora de você evoluir. Evoluir para onde? Agora eu não conto mais testemunho dos outros. Agora os meus olhos estão abertos e eu estou vendo carros e cavalos de fogo, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua visão seja aberta nessa manhã. Você não vai compartilhar mais testemunho do outro. Você vai dizer: Eliseu viu, Eliseu me contou, mas eu também estou vendo carros e cavalos de fogo ao redor deste lugar. O autor aos Hebreus vai dizer para a comunidade a qual ele está escrevendo: vocês, pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres, mas eu ainda tenho que dar a vocês o leite materno. Meu irmão, passa de fase no nome de Jesus. Saia da atmosfera do ai, Senhor meu. Evolua nessa manhã pro não temas. Ah, mas é difícil. Na ótica humana é impossível. Mas eu não estou falando de ótica humana nessa manhã. Eu estou falando de um Deus que levanta homens e mulheres para terem a visão. Para terem a visão. Você não precisa andar com a visão da terra. O que você precisa? Da visão celestial. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abra os olhos nessa manhã e contemple as realidades espirituais que estão sobre a tua vida. Guarda o depósito. Guarda o depósito. Guarda o depósito. Meus irmãos, é maravilhoso ouvir testemunho dos outros. Eu amo. E eu gosto de contar mesmo. Eu amo ouvir testemunho dos outros e compartilhar. Deus fez na vida do fulano. Me lembro até hoje, e eu fico repetindo aqui, eu sou repetitivo, eu sei. Irmã Terezinha Barros, missionária Terezinha Barros, câncer de mama, internada no hospital. Fez uma cirurgia para retirar uma mama e continua internada. O médico preocupado com a situação dela. Quando vai umas irmãs de Kombi, pastor generoso, o senhor deve conhecer esse testemunho. Umas irmãs de Xerém vão de Kombi até o hospital para visitar a irmã Terezinha Barros. Irmã Terezinha, quando as irmãs chegam no hospital, elas estão ligadas para interceder a Deus pela vida da irmã Terezinha. Quando as irmãs chegam no quarto, a irmã Terezinha está arrumada, com a mala pronta, dizendo: vamos embora. Isso é coisa de quem tem a visão espiritual aberta. Me lembro de pastor Marcos contando, irmã Natalice internada no hospital com câncer, tomando, e o médico diz: não tem esperança para ela. E o pastor Marcos diz: então eu vou levar ela para casa.
E o médico diz: você é doido, ela está condenada. Mas ele diz: eu vou levá-la para casa. Olha lá, irmã Natalice, até o dia de hoje. Cadê a tua visão espiritual? Abra os olhos, Senhor, da Assembleia de Deus em Mantiqueira nessa manhã, para que veja carros e cavalos de fogo ao redor deste lugar. Compartilha a visão, compartilha a visão. Eu não quero que você conte a minha história, eu quero que você conte a sua, no poderoso nome de Jesus. Eu disse: eu amo contar testemunho. Eu gosto dos outros, eu gosto demais. Mas eu me lembro que aos 18 anos de idade, eu estava afundado numa depressão. Eu tinha pavor de sair de casa, porque eu tinha certeza que eu ia passar mal e ia desmaiar no meio da rua. Em determinados horários do dia, a minha pressão, irmãos, isso não é loucura, eu estou falando diante do meu Deus, a minha pressão chegava a 8/4, 8/5, e eu falava: eu estou morrendo. Lembro-me de um congresso de irmãs que teve aqui, Elaine Martins cantando aqui. Eu estava doido para ir no congresso, vim no congresso, mas eu passando mal em casa, falei: se eu for para a igreja eu vou morrer lá. Minha mãe chega em casa e fala: as irmãs perguntaram por você. "18 anos, 11, 21 anos se passaram. A depressão não tirou de mim a esperança." Compartilha a visão. Você não vai mais ficar contando testemunho para o outro. Em nome de Jesus, eu preciso ministrar isso nessa manhã. Em nome de Jesus, você não vai dizer: fica firme no meu testemunho. Você vai dizer: abre os olhos dele, Senhor. Abre os olhos dela, Senhor. Faz ele ver o que eu estou vendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, os teus olhos serão abertos e você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Ver o quê? Não é só testemunho de milagres. O tempo passou, a igreja está se modernizando. Algumas modernizações são tão importantes, outras são tão desnecessárias. Mas quem carrega a visão vai dizer para a próxima geração, em nome de Jesus, vai dizer para a próxima geração, não é: eu vivi, você não está vivendo, não. Senhor, abre os olhos dele para que ele tenha a mesma visão que eu. E aquilo que de mim recebestes, através de muitas testemunhas, compartilha com homens fiéis e idôneos. Compartilha a visão do reino de Deus, no nome de Jesus. Não se limite a compartilhar tuas experiências. Peça a Deus para abrir a visão de quem está te ouvindo. Agora perceba uma coisa, quando eu digo visão aqui, por favor, irmãos, entenda bem, eu não estou me referindo à sua forma de enxergar o reino. Não estou falando isso. Eu não estou falando a respeito da sua perspectiva em relação ao Evangelho. Não. Eu estou falando de uma realidade espiritual que o homem natural não enxerga, mas quando os olhos são abertos, ele passa a enxergar. O que transmite legado de fé? Marcas das experiências passadas. O que transmite legado de fé?
a história de alguém que não desistiu no dia mau, mas continuou até o dia de hoje. O que transmite um legado de fé? A realidade que ele está vendo. O que eu estou vendo? A minha história acabando? Não. O que eu estou vendo? A minha história sendo terminada aqui? Não, eu estou vendo carros e cavalos de fogo. Exército inimigo não decreta o teu fim, porque tem um exército celestial à tua volta. Como é bom viver essas experiências. Sair da imaturidade de quem se desespera por tudo e viver uma realidade que as pessoas dizem: o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Era para irmão fulano estar desesperado, mas está entrando na igreja com a Bíblia na mão, um sorriso no rosto, dizendo: até aqui o Senhor me ajudou. Meu Deus, eu vivo isso, e no nome do Senhor eu declaro sobre a tua vida: a tua visão aberta vai te fazer descansar no dia da adversidade, e a dizer para os outros: não temas, mas são os que estão conosco. Você está reagindo baseado na tua realidade humana, e eu estou reagindo baseado na realidade da visão. Você está vendo o exército inimigo, e eu estou vendo carros e cavalos de fogo rodeando a minha história, e por isso eu sei que não é o fim. Quem tem visão celestial transmite a visão à próxima geração. Quem tem visão celestial não perde as estribeiras no dia da adversidade, porque o que rege a vida do cristão espiritual não são as realidades físicas, são as realidades espirituais. Nós não somos seres físicos que acessam o espiritual. Nós somos seres espirituais que caminham no corpo físico. É por isso que Paulo, numa certeza de fé, vai dizer: ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior contudo se renova de dia em dia. Realidades naturais não alteram a tua existência. O que afeta a tua existência são as realidades espirituais. Começa a acessar nessa manhã as realidades espirituais. Começa a enxergar nessa manhã que o Jeová Jirê está no deserto mandando maná todo dia. Começa a visualizar nessa manhã que um cordeiro foi preparado para Isaac não ser sacrificado. Começa a visualizar nessa manhã que o Jeová Rafá é quem dá a última palavra. Se ele diz não vai morrer por causa dessa enfermidade, não adianta diagnóstico do médico. Abre os olhos, Senhor. Agora note uma coisa. O profeta Eliseu, ele está sendo alvejado porque ele estava revelando o conselho do rei inimigo. Eliseu está sendo alvejado porque ele está revelando o conselho do inimigo. E o inimigo não aceita que mexa no seu quadrado. Mas no nome de Jesus, quem tem visão espiritual vai começar a acessar os estratagemas do inferno. E vai começar a dizer: abre a visão, hein? Abre a visão, é laço. Abre a visão, não é porta de Deus, hein? Abre a visão, isso não é amizade, hein? Abre. O inimigo não gosta disso.
mexeu no pedaço do inimigo, ele fica revoltado. O rei inimigo manda o seu exército, não, um exército para conter um homem. Um exército. Eu sei que você está associando as realidades espirituais da sua vida. Um exército para conter um homem que ora. Um exército para restringir a ação de um homem que acessa os lugares celestiais. É isso que Satanás faz. Ah, Jesus, mas está pesado. Eu sei, é isso que o inimigo faz. E eu vou dizer mais. Você acha que para por aí? A questão de Eliseu é ver o que ninguém vê e acessar as estratégias do inimigo. O exército inimigo está indo lá para tirar a visão de Eliseu. Porque tirando a visão de Eliseu, tira a perspectiva dos carros e cavalos de fogo. Eu estou falando para pessoas que chegaram aqui nessa manhã, que o golpe fatal do adversário é tirar a tua visão. Você orava, não ora mais. Frequentava todos os cultos, agora só vem no domingo. Buscava a Deus pela madrugada, agora descansa num sono profundo. A visão de muitos crentes está sendo alvejada, porque sem visão não há contemplação dos carros e cavalos de fogo. Crentes que um dia disseram não temas, hoje voltaram a dizer: ah, Senhor meu, o que nós faremos? A visão foi tirada. Mas eu preciso ministrar algo que está nesta palavra, e eu não tiro e nem ponho. Se o inimigo veio diante de você para tirar a tua visão, se prepare, eles é que sairão cegos. Deus levanta aqueles que têm a visão do alto para confundir as estratégias do adversário, para cegar as estratégias do adversário. O adversário acha que está montando a trama contra você, a cilada. Eliseu vai sair e dizer: Senhor, fere de cegueira todos eles. Fere de cegueira todos eles, porque são eles que vão sair cegos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem eu pertenço, ao qual eu sirvo, a tua visão não será tirada no dia da adversidade. Antes é você quem vai sair confundindo os estratagemas do maligno nessa manhã. Em nome de Jesus, adore aquele que te deu visão. Adore aquele que te deu visão. Você não será confundido nessa guerra, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão no mundo. Oh glória! O Espírito de Deus está nessa manhã abrindo visões novamente. Você vai enxergar que aquela vizinha fofoqueira não está agindo por ela própria, tem um conselho satânico sobre ela. Você vai enxergar que aquela briga no teu casamento tem uma origem infernal. Você vai enxergar que aquela rebeldia do teu filho, da tua filha, tem uma influência do inimigo. Abre os olhos nessa manhã e veja. Veja. Todos nós vamos passar. Teve um dia da festividade que o pregador disse. Quem gostou foi o Francisco Júnior. Que daqui a 20 anos a maioria de nós não estaremos aqui. Se Jesus não voltar, em nome de Jesus eu quero estar. Eu quero estar. Eu não me aproprio desta palavra, mas eu entendo o que ele quis dizer. Mas uma hora todos nós vamos passar. Isso é um fato. Mas o nosso legado de fé, as marcas das nossas experiências,
elas serão perpetuadas nas mentes e corações dos nossos filhos, dos nossos netos. Eu contei aqui testemunhos de pessoas que passaram, mas o legado de fé permanece. Você também vai passar, mas quem tem a visão celestial vai deixar uma marca de fé impresso na vida dos outros. Nós vamos crescer, nós vamos envelhecer, mas nós não nos cansaremos de dizer, por exemplo, que pastor Romildo estava internado na Covid com o pulmão tomado, mas a mão do Senhor arrancou a Covid do coração, do pulmão dele, e ele está entre nós. Que pastor Generoso foi picado por escorpião e não tinha antídoto, mas a mão do Senhor repreendeu a morte. Nós vamos perpetuar legados de fé. Essa igreja vai caminhar triunfantemente, compartilhando aquilo que os olhos viram da parte de Deus e os corações vivenciaram. Irmãos, eu vou encerrar, eu preciso encerrar. Não peça, isso o diabo já sabe, tá? Mas eu digo para a igreja, não peça para discípulo parar de dizer aquilo que o seu mestre o ensinou. Não peça, irmãos, é perda de tempo. Pedir para discípulo parar de compartilhar aquilo que recebeu é um negócio muito sério. Dentro da cultura judaica era importantíssima a transmissão oral dos pais para os filhos, e os filhos, quando se tornavam pais, compartilhavam para os seus filhos. É por isso que Deus vai dizer por boca de Moisés: ministra a palavra sobre os seus filhos, quer andando, quer deitando, quer comendo. E ele vai dizer mais: está difícil, abre a cabeça deles e inculca todos os feitos do Senhor até o dia de hoje. Tem vezes que eu chamo meus filhos em casa, eu começo a dizer: meus filhos, vocês não sabem, ou talvez estejam muito novos para perceber, mas o mal que estava sobre a avó de vocês era mortal. 6 anos se passaram e a avó de vocês está de pé. Meus filhos, vocês precisam entender o que Deus está fazendo. Ela passou por uma cirurgia de 5 horas de duração, que ela poderia ter morrido lá, mas ela saiu viva. O tempo vai passar, os filhos vão crescer, mas tem um legado de fé permanecendo na vida deles. Não temas, filho. Eu passei por isso, filho. Eu também pensei que eu ia morrer, filho. Mas não temas. Por quê, filho? É porque eu passei e venci? Não, não é só por isso não. É porque eu estou vendo que tem carros e cavalos aqui, nesse ambiente. É porque o meu diagnóstico se aplica a você, não. É porque eu estou vendo que o mesmo Deus que fez no passado, Ele está fazendo aqui hoje. Filho, permaneça até o fim, para que ninguém tome a tua coroa. Uma geração vai, a outra geração vem, mas os feitos do Senhor perdurarão para todo sempre. Compartilhe a visão. E eu encerro dizendo: quem tem a visão celestial não usa das suas experiências para exercer vingança. Quem tem a visão espiritual não usa das suas experiências para exercer vingança. Vocês lembram de José? As marcas que foram prensadas pela experiência na vida de José foram marcas para toda a vida. Deus curou? Curou. Porque Ele vai dizer: Manassés, o Senhor me fez esquecer da terra do meu pai. E Efraim, o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição.
Ele dá nomes aos seus filhos baseado nas suas experiências. Ele está dizendo: doeu, doeu. Eu achei que não ia sobreviver, achei. Mas o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Seus irmãos chegam. José tem autoridade para exercer vingança, não é juízo, é vingança. E ele faz testes nos seus irmãos, não é para se vingar, é para provar o coração deles, para saber se a intenção do coração dos seus irmãos havia permanecido ou havia amadurecido, modificado. Quando ele percebe que eles mudaram, e que a dor que foi causada pela experiência que eles mesmos causaram, ainda estava latente na vida deles, a Bíblia vai dizer que José manda sair todos os servos e grita: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravos. O temor dos irmãos, na vida dos irmãos, baixou de uma forma. E o que José responde? Calma, não faça mal a ninguém, porque não fostes vós que me mandaram para cá, antes o Senhor preparou todo o caminho para que livramento houvesse para toda a nossa casa. Quem carrega marcas das experiências com Deus não exerce vingança, exerce misericórdia. O exército inimigo é direcionado por Eliseu até Samaria. Quando chega em Samaria, acontece uma coisa estranha, que os olhos do exército inimigo se abrem e ele se vê cercado pelos exércitos de Israel. E aí o rei de Israel vai fazer uma indagação: meu pai, o que nós faremos com eles? Eliseu responde: dá comida, alimenta eles e manda eles de volta para a terra deles. Espera aí, Eliseu é a chance de desbaratar o exército inimigo. Não, dá comida, deixa eles recuperarem o fôlego e voltarem para Eliseu. Se você fizer isso, Eliseu, eles vão voltar mais furiosos. Dá comida, deixa eles descansarem e manda eles de volta para a terra deles. O texto termina como: e a Síria nunca mais fez guerra contra Israel. Se coloque de pé em nome de Jesus. Tem gente que tinha arquitetado o teu fim, planejado minuciosamente a destruição do teu ministério. Tem gente até que pensou em tirar a tua vida. Mas o cristão que tem a visão aberta, a visão celestial aberta, vai usar de misericórdia. E aquele que procurava fazer o teu mal nunca mais vai ousar mexer em você. Não vai mais querer procurar fazer influência, exercer influência para te minar. Não. Irmãos, as armas da nossa milícia não são carnais. Não precisa responder grito com grito. Não precisa responder tapa com tapa. Tem armas espirituais que estão sobre a tua vida, que tem mais poder do que o grito, que tem mais poder do que a arma natural. Nunca mais vão mexer com um crente que tem a visão do céu. Não. Quando você exercer misericórdia, o céu vai dizer: não toca nunca
foca mais nele. Em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, por esta igreja. Senhor, faça-nos enxergar nessa manhã carros e cavalos de fogo ao redor deste lugar. Ó Deus, faça-nos entender que a nossa história, que a nossa vida não foi somente projetada por aqueles que nos outorgaram um legado de fé, mas também está sendo guardada pelo guarda de Israel.